Então a Moove, que é uma empresa do grupo Cosan, finalmente lançou o seu IPO na Bolsa de Valores de Nova York, buscando valuation na média aí de cerca de 10 bilhões de reais. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre essa notícia, falar sobre a Moove, quem é essa empresa, se talvez é uma boa empresa, se é uma empresa ruim, e se essa notícia é positiva ou negativa para a Cosan, já que as ações caem aí cerca de 30% somente em 2024. Quero saber se essa notícia pode ser um gatilho positivo ou negativo, pensando a médio e longo prazo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Então a Moove lançou hoje de manhã o seu IPO na Bolsa de Valores de Nova York, buscando vender 25 milhões de ações num valuation de cerca de 10 bilhões de reais. Um fato interessante que é o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde 2021. O último foi a Nubank, pelo menos quando a gente pensa em IPO fora do Brasil. E por que o IPO vai ser fora do Brasil, você pode estar se perguntando, né? Caso alguém tenha essa curiosidade. Basicamente, porque quando a gente pega a Bolsa de Valores, aqui em preto você vê a Bolsa de Valores americana, o S&P 500, e em roxo você vai ver a nossa bolsa aqui de valores em dólares, o IBOV. Então, o investidor americano está vivendo uma espécie de bull market novamente, então tem muito mais apetite por investir, tem muito mais dinheiro rodando no mercado americano do que no brasileiro. Então, a empresa que lista lá fora, que tem condições de listar lá fora, possivelmente, muito provavelmente, vai ser precificada por um múltiplo maior do que se ela tentar fazer um IPO aqui no Brasil, que não tem dinheiro entrando, o fluxo gringo está baixo. Então é por isso que as empresas preferem listar lá fora, já que tem apetite de investimento no momento. Esse IPO vai ser majoritariamente secundário, ou seja, os donos, os controladores atuais da empresa, que são a Cosan e a CVC Capital Partners, que vão vender ali a maior parte da participação para elas receberem dinheiro. E uma parte pequena ali, né, dos 400 milhões de dólares que se estimam arrecadar nesse IPO, 100 milhões seriam primário, ou seja, iria para o dinheiro, para o cofre, digamos assim, da Moove, e os outros 300 milhões viriam 100 milhões de dólares para a Cosan e outros 200 milhões de dólares para a CVC Capital Partners. Essas duas empresas, né, tanto a Cosan quanto a CVC, vão continuar sendo os controladores da Moove. Isso é importante, eu vou mostrar para vocês como fica a posição, o antes e depois. Mas o que é importante a gente extrair dessa notícia aqui é justamente o valor. Então, se vier ali no meio da faixa, que é o que normalmente vem, a Cosan estaria arrecadando, de certa forma, cerca de 500 milhões de reais. E quem é essa Moove que está fazendo o IPO lá fora? Bom, a Moove é uma empresa referência global no mercado de lubrificantes. Ela é uma das líderes do mercado, principalmente aqui, quando a gente fala de América Latina e Brasil. Então, é uma empresa que produz diversos tipos de lubrificantes e graxas para o segmento automotivo, agrícola, aéreo, naval e industrial, garantindo produtividade, eficiência e performance. É uma empresa que faz parte do grupo Cosan, que é essa empresa listada na bolsa, que ela é dona de várias empresas. Então, ela é dona da Rumo, ela é dona da Raizen, e uma das empresas que ela tem no portfólio é a Moove, que ainda não era listada. Sempre houve a expectativa do mercado, incluindo a gente aqui no GA, de que esse IPO aconteceria. Então, a Moove, ela é líder em lubrificantes de alta performance, então ela tem um certo diferencial sim, já que o mercado de lubrificantes ele é bem comoditizado, então não tem tanta diferenciação assim. Esses de alta performance acabam tendo um pouco mais de vantagem competitiva ali na produção. Ela está presente em vários mercados aqui da América Latina, Argentina, Bolívia, Paraguai, etc. Ela tem presença também em vários países da Europa. E ela também tem uma das maiores redes de distribuição de lubrificantes dos Estados Unidos, principalmente depois da aquisição que ela fez da PetroChoice. Então aqui embaixo ela tem um mapa, dá para ver que ela está presente aqui, ó, com participação e operação em vários países. A Moove é uma empresa global com mais de 2.200 empregados no mundo todo, são mais de 100 centros de distribuição, operação direta em mais de 10 países, sendo que ela tem aqui centros industriais, polos industriais em algumas regiões, não em todas, né? Então tem no Brasil, Estados Unidos e aqui no Reino Unido. E ela tem uma participação de mercado bem relevante. Então, no Brasil, quase 20% de market share. No restante da América Latina, 8%. Nos Estados Unidos, 3%, que ela começou recentemente. E aqui no Reino Unido, né, na região ali da Europa, pelo menos quando a gente fala aqui do oeste europeu, cerca de 5% de participação de mercado. A Moove é uma empresa dentro do setor de lubrificantes que ela é bem verticalizada, então ela compra ali os suprimentos, óleos básicos, aditivos para fazer a formulação dos lubrificantes dela. Ela atua na fabricação, na manufatura desses lubrificantes, ela tem toda a logística e distribuição dela, porque ela tem que distribuir isso em vários postos, né? Aqueles que são direcionados à pessoa física, ela também tem a distribuição
para empresas. Então ela cuida das próprias vendas, do marketing dela, da engenharia de serviços e produtos. Ela também tem o pós-venda, então quando as empresas, né, por exemplo, uma empresa de aviação, sei lá, ela compra os lubrificantes da Moove ali, ela tem serviço de monitoramento também, ou de rotas de entrega que facilitem ali para a empresa destino dela, armazenagem, esse tipo de coisa. Então é uma empresa bem verticalizada quando a gente pensa dentro do segmento de lubrificantes. Na América do Sul, ela tem uma operação bem importante, já que o Brasil é um dos maiores mercados. Então no Brasil, por exemplo, ela tem um market share de quase 20%, que ela tem ganho aqui bastante market share nos últimos anos, um crescimento de EBITDA aqui no Brasil de 30% ao ano desde 2017, isso é bastante coisa, para quem analisa a bolsa sabe disso. Uma cobertura de mais de 100 mil pontos de vendas e mais de 35 centros de distribuição. O crescimento fora do Brasil, no mercado estrangeiro, ela costuma fazer através de aquisição. Foi assim na Europa e vocês vão ver que foi assim nos Estados Unidos também. Então na Europa ela chegou lá em 2017 através de uma aquisição e ela vem crescendo desde então de forma majoritariamente orgânica. Então foi um crescimento de 42% de EBITDA desde 2017. É bastante crescimento, né? Resultados aqui impressionantes da empresa. E ela é o player número 1 ali em veículos de passageiros, né? Ou seja, pessoa física, o cliente de varejo comum. E ela, a partir dos escritórios, a partir da presença que ela tem ali em algumas regiões da Europa, ela consegue exportar para mais de 40 países. Na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, ela entrou recentemente, principalmente com a aquisição aqui da PetroChoice. Então ela, com essa aquisição, conseguiu fortalecer ali a parceria, principalmente com a ExxonMobil. Então ela tem ali 20% do volume de vendas da ExxonMobil de lubrificantes lá nos Estados Unidos. Então a presença dela é bem grande, né, em vários centros também de distribuição. E ela tem a presença também em vários postos lá nos Estados Unidos, porque a ExxonMobil é uma das maiores empresas de energia, né? Quando a gente fala em energia nos Estados Unidos, a gente está falando de gás, combustível, gasolina, petróleo, etc. Então, ela começou recentemente, mas já apresenta aqui também bons resultados, um crescimento de receita de 21% e de 18% de EBITDA no último período. Falando agora um pouco dos números da empresa, ela apresenta números bem impressionantes, uma receita líquida consolidada em 2022 de quase 9 bilhões de reais. Essa é a apresentação mais recente que a gente tem da Moove. Eu preferi pegar uma apresentação para poder mostrar para vocês. Metade da receita dela já vem de fora do Brasil, em dólar ou em euro, e ela tem aqui um crescimento de EBITDA de 37% ao ano, então ela ganhou eficiência. Vejam que o EBITDA cresceu mais do que o crescimento da receita, então ela ganhou margem nesse período, quase 850 milhões de reais de EBITDA em 2022, e ela entregou um lucro líquido em 2022 de cerca de 500 milhões de reais, com um ROIC de 17%, e uma alavancagem que estava bem controlada até 2021, até obviamente ela comprar e fazer a aquisição da PetroChoice. Mas como ela é uma forte geradora de caixa, como a gente está vendo aqui, ela consegue reduzir essa alavancagem muito tranquilamente nos próximos anos, principalmente agora com a entrada do capital ali do IPO. Então aqui um pouco da evolução da empresa nos últimos anos. Então em 2023 até junho de 2023, nos últimos 12 meses até aquele período, ela tinha um volume de vendas ali de cerca de 636 milhões de litros. Lembrando que o mercado endereçável dela é de mais de 18 bilhões de litros de lubrificante, então tem bastante espaço para ela continuar crescendo. Ela teve uma receita líquida de quase 10 bilhões, 57% vinha ali de moeda forte, um EBITDA acumulado de mais de 1 bi, pagou ali metade de dividendos, então é uma dessas empresas fortes, geradoras de caixa que pagam dividendos. Então os investidores aqui do Brasil provavelmente vão gostar da Moove se a gente tiver BDR ou alguma forma de investir de forma mais facilitada para quem está aqui no Brasil, e uma alavancagem de quase 2 vezes EBITDA, mas novamente lembrando que isso daqui era uma foto até junho de 2023, hoje possivelmente e provavelmente está bem menor do que isso aqui. E dentro da Cosan, a Moove representa uma parte bem pequena, uma parcela bem pequena do EBITDA sobre gestão da empresa. Então em 2023, por exemplo, dos 30 bilhões, ela representou menos de 1%. A maior parte vem ali da Raízen, da Rumo e até a Vale, que é somente uma posição investida, tem uma representação maior no resultado da Cosan do que a Moove. Agora que a gente já viu mais detalhes sobre a Moove, que realmente tem tudo para ser mais uma boa empresa do grupo Cosan, eu vou responder a respeito de se isso é positivo ou não para os acionistas e para a Cosan. E eu vou trazer aqui 2 pontos principais. O primeiro é a respeito da redução da alavancagem, que eu vi muita gente falando, né? E aqui eu não sei se eu concordo tanto, porque quando a gente olha a alavancagem da Cosan, e aqui a gente está olhando os resultados da Cosan do segundo trimestre de 2024, os mais atualizados, vocês vão ver que a alavancagem deles pro forma é de 2,7 vezes. Poderia ser menor se a gente considerar o valor que eles têm investido na Vale, né? Então, essa alavancagem gerencial, eles consideram que o valor que eles têm na Vale, eles podem vender a qualquer momento e reduzir a alavancagem. Mas como não é plano da empresa de vender o percentual que eles têm na Vale, eu vou considerar que aquela posição que eles têm é uma posição de longo prazo, então, teoricamente, a alavancagem que importa é essa daqui. E quando a gente considera o valor que eles possivelmente vão conseguir
captar com esse IPO, né? Lembrando que eles não vão vender a posição totalmente deles, eles vão captar aqui cerca de 500 milhões de reais, que não faz tanta diferença assim na dívida da Cosan, na dívida da empresa. Então, não acho que a questão da dívida seja o que vá trazer alguma geração de valor aqui para o acionista e para a Cosan. Já o segundo ponto que eu acho bem mais relevante é a possibilidade de esse IPO destravar o valor dentro da holding, dentro da Cosan. Então, vejam aqui que hoje a Moove, 70% dela está na mão da Cosan e 30% na mão da CVC. Após o IPO, se ele vier ali sem lotes adicionais, etc., a Cosan vai continuar tendo 60% de participação nessa empresa. Então, se essa empresa realmente for avaliada pelo valor que se espera ali do mercado, pelo menos na média que se espera do mercado, ela vai ser avaliada num valor de mercado de cerca de 10 bilhões de reais, como a gente viu na matéria. Ou seja, se a Cosan vai ter 60% dessa empresa, lembrando que ela vai já receber ali no caixa da própria Cosan cerca de 500 milhões de reais, a própria Moove, que é uma empresa investida da Cosan, também vai receber dinheiro no caixa dela, então isso aí acaba também refletindo na geração de valor para a Cosan, mas não vamos nem considerar isso, vamos considerar somente a posição que ela vai ter de 60% numa empresa que agora é avaliada no mercado em 10 bilhões de reais. Por que isso daqui pode destravar valor para a Cosan? Porque hoje a maioria das contas que são feitas no mercado são feitas pelo valor patrimonial da Moove. Então a Moove, para os acionistas da Cosan, ela tem um valor dentro da Cosan de 1,6 bi. E como ela vai ser avaliada, a participação da Cosan vai ser avaliada em 6 bilhões, isso tem o potencial de destravar o valor dentro da avaliação do mercado da Cosan de mais de 5 bilhões de reais, de cerca de 5 bilhões de reais, né? Se a gente considerar os 500 milhões que ela vai receber ali desse IPO, vai ser mais ou menos 5 bilhões de reais a mais que poderia ser analisado de que a Cosan vale, já que ela tem posição nessa empresa. E o que é bem interessante da gente ver é que a Cosan, a holding Cosan, ela vale 25 bilhões. E só a participação, né, de 60% que ela tem numa empresa que representa pouco do portfólio dela, vai valer 6 bi. Será que ela não deveria valer um pouco mais do que esses 25 bilhões que estão aqui nesse momento? Lembrando que essa notícia desse IPO e a possibilidade dele acontecer já vem rolando no mercado. Não teve nenhuma grande reprecificação, já que o mercado estava sabendo que isso ia acontecer e de que pode ser que essa empresa venha valer esses 10 bi. Teoricamente, o mercado deveria começar a corrigir aqui o valor da Cosan para ela pelo menos valer um pouco mais, para refletir também o valor que ela vai ter na posição da Moove. Então, na minha visão, isso tem sim um potencial de destravar e de gerar valor para o acionista da Cosan e para a Cosan. É claro que esses movimentos não acontecem no curto prazo, demora um tempo para o mercado começar a precificar dentro da holding um desconto menor, porque é exatamente isso que a gente vai enxergar daqui uns meses, que o desconto da holding da Cosan, que hoje está bem alto, ele vai ficar menor justamente porque agora a posição que eles têm na Moove vai ser mais bem precificada pelo mercado. Então, para responder a pergunta, sim, esse IPO da Moove, ele é bem positivo para o acionista e para a Cosan. Lembrando que apesar da gente achar que essa notícia é positiva para os acionistas da Cosan, não quer dizer que a gente esteja recomendando que você compre ações da empresa, e nem o IPO da Moove. A gente não fez ainda nenhuma análise mais profunda, nenhum acompanhamento desse IPO, nem para os nossos assinantes, então não considere que isso é uma recomendação. Mas se vocês quiserem saber as nossas recomendações, clica no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo que você recebe cupons de desconto para assinar ao nosso plano anual com acesso a todas as nossas 4 carteiras: carteira alfa de crescimento, dividendos, carteira de fundos imobiliários e a carteira global com ativos no exterior. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever para não perder os próximos, deixa o like para ajudar o canal a crescer, a chegar a mais investidores e comenta o que você achou desse IPO da Moove, se você pensa em participar, se você pensa em se tornar sócio dessa nova empresa que vai chegar na Bolsa de Valores. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.